Tudo. Agora deu tudo certo, funcionou. Ai, que maravilha. Que bom. Eu tava aqui entediando as pessoas. Tentando fazer. Não fiz piadinha hoje. Hoje eu não fiz piadinha. Ainda. Ainda. Ela tava contando um pouquinho sobre você, do que eu conheço, né? Ih, deu uma Falando. travada. Agora voltou. Tô? Voltou. Tá, deixa eu tentar fechar algumas coisas minhas aqui, então. Pra reduzir. Tá, tá. Deixa eu fechar aqui também. Ok. Pronto, pessoal, acho que a gente já pode começar. Eu já fiz uma apresentaçãozinha rápida. Eu falei um pouquinho da Carol. E falei do tema de hoje, né? Acessibilidade para pessoas desenvolvedoras. E eu até perguntei quem está assistindo, quem trabalha, né, com front-end, com UX. As pessoas estão um pouco tímidas, não falaram ainda, não disseram nada. Então eu posso começar falando, né? Uhum. Eu já fui tanto de front, gente. Eu comecei com PHP lá em 97, programando em PHP. Depois, quando começou a web bombar, né, aqui no. Não vou dizer, não vou dizer no Brasil, vou dizer na Bahia, tinha várias agências de publicidade. E aí eu fui pensando nessa questão de acesso, né? De como você. Até a própria ferramenta que a gente está usando aqui hoje, né? Que é o WebinarJam. Ela não é tão intuitiva, tem algumas coisinhas. A gente vai, inclusive, vai trocar e voltar novamente para a outra que a gente usava antes, que era o Zoom. Mas, enfim. E aí, essa questão da acessibilidade, né? Quando eu fico me relembrando da época que eu desenvolvia site, aplicativos, a mudança que teve, né? Porque cada vez mais, hoje, na verdade, quem controla, né? As stacks que a gente vai utilizar para desenvolver algo, inclusive as técnicas. Então, assim, na minha época eu estudava web writing. Hoje a gente já tem outra que é UX writing, né? Que é aquele microcopy, que é especificamente para quem está usando aplicativo, para sites mobile, enfim. Mas algumas coisas em questão de acessibilidade, eu vou falar para pessoas que precisam ter um leitor específico para poder ouvir, né, no que está sendo escrito. E é sempre deixado de lado, né? E conta aí um pouquinho também do quando você começou, dessas mudanças que teve de vários dispositivos. Beleza. Bom, eu vou começar falando então um pouco por que eu me interessei por acessibilidade, porque que é um tema que eu trago muito para a pauta hoje em dia, e eu tento fazer isso o tempo todo, de diversas maneiras, enfim. Eu trabalho com front já vai fazer uns 3 anos, mas eu sempre gostei muito de internet, sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar como front, eu nunca tinha pensado sobre acessibilidade de nenhuma maneira, tanto na vida real, que né, a gente precisa ter rampas nos lugares, a gente precisa ter sinais no chão para as pessoas que são deficientes visuais. Eu nunca tinha pensado em acessibilidade de nenhuma maneira. Até que eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com acessibilidade dentro do front-end e aí abriu assim um novo mundo. Eu falo que depois que você começa a entender sobre acessibilidade, a importância da acessibilidade, você não consegue mais desver. Você começa a enxergar todos os problemas em todos os lugares acontecendo ao mesmo tempo. E aí, com isso, eu fui estudar um pouco sobre acessibilidade, o que era acessibilidade, quais coisas que envolviam tudo isso. E aí abriu um novo mundo, assim, de pensar acessibilidade desde do conceito de acessibilidade que a gente acaba usando muito, que é para pessoas deficientes ou com algum tipo, né, de deficiência, ou pensar até num outro nível, que é pensar em, sei lá, um dia eu sou destra,
E se eu quebrar meu braço direito hoje, eu vou demorar 50 anos para digitar um e-mail, sabe? Porque eu não vou conseguir usar a outra mão. Então, de pensar assim, todos os níveis de acessibilidade para todas as pessoas, assim, eu acho que abriu um novo mundo assim de coisas depois que eu comecei a estudar sobre acessibilidade mesmo. Ah, muito bacana. É, vamos ver aqui, já se para com as perguntinhas de acessibilidade. Aquelas regras, na verdade não são regras, né, mas indicações, né, da w3.org sobre acessibilidade. Inclusive, eu vi que eles fizeram atualização, né, também recente. Eu não dei uma olhada ainda nesse projeto, mas eu vejo muita gente falando e, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que está trabalhando com front não fazendo, né, ou então, às vezes, nem conhece. E aí eu fico pensando, assim, se na hora do escopo, se há essa preocupação, porque são poucos profissionais, né, que têm essa preocupação de de pensar também em quem é meu público, né, e mesmo que pessoas que realmente precisem, né, então, assim, pessoas que têm baixa acuidade visual, pessoas que têm analfabetos digitais, várias pessoas elas existem de verdade mesmo que seja em menor número, tipo assim, 1%, 2%, de quando se faz pesquisa, né? Do produto, quando se faz. E isso eu digo porque eu já ouvi, inclusive, em times que eu já trabalhei antes, há muito tempo, e como era uma quantidade de pessoas muito pequena, não vamos parar o time para cuidar de toda essa parte de acessibilidade, porque é pouca gente é pouca gente que realmente precisa daquilo ali. E, e algumas amigas também, né, que trabalham atualmente em algumas empresas grandes, inclusive já me falaram que continua esse mesmo pensamento, né? Eu falei, caramba, de 2000 para 2019, né, digamos assim. Sim. E eu acho isso bem chato, né? Que eu acho que se a pessoa está desenvolvendo, enfim, ela poderia. Não, porque não é difícil, né? Sim, não, não. Eu acho que um problema real que acontece é que as pessoas elas falam muito antes de pesquisar. Então, assim, eu ouço um monte de gente falando assim, mas é uma quantidade pequena de pessoas que têm deficiência. E aí, quando a gente vai olhar o último IBGE aí que teve recentemente, só que no Brasil a gente tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 45 milhões. É muita gente. Não. É muita gente, cara. Então, assim, é muita gente. No mundo, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, assim, é gente pra caramba. As pessoas acabam não pesquisando sobre isso e aí elas se fecham naquela bolha de, no dia a dia, até por conta de falta de acessibilidade, a gente não vê muitas pessoas com deficiência no nosso ambiente de trabalho, nos lugares de lazer, nos meios de transporte, por falta de acessibilidade para essas pessoas, elas acabam tendo que ficar mais em casa, porque para não depender de alguém, enfim. E aí a gente acha que porque a gente não vê, essas pessoas elas não existem. E aí, quando vem um dado que mostra que a gente tem só aqui no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, é você, como empresa, como negócio, como desenvolvedor, pegar 45 milhões de usuários e falar que eles não interessam para você. E são 45 milhões de pessoas que poderiam estar investindo no seu negócio, investindo na sua empresa, comprando seu produto, utilizando seu produto, e de repente você está deixando passar porque você não fez uma pesquisa a fundo para saber mesmo sobre esse público, né? A galera acaba deixando passar batido por se fechar dentro de uma própria bolha de pensar que porque tem o melhor celular, o último celular que saiu, ou tem internet 4G, internet fibra, lá, todo mundo é assim. E o nosso dever, eu vejo muita gente até falando isso dentro de programação, que eu sou um resolvedor de problemas.
Se você é um resolvedor de problemas, tem que resolver o problema de todo mundo, né? Você não dá para resolver só o seu problema. Se você programa só para você usar, você está resolvendo só o seu problema. Você não está resolvendo o problema de outras pessoas, de outros usuários. E aí, além de... por enquanto, aqui no Brasil ainda não é lei, mas eu acho que vai acabar sendo uma questão de tempo. Nos Estados Unidos já tem a lei de acessibilidade, que inclusive a Beyoncé foi multada porque o site dela não era acessível. Então, eu acho que é questão de tempo para isso se tornar uma regra em outros lugares do mundo, uma lei em outros lugares do mundo. Além de você estar sendo socialmente babaca, de estar excluindo pessoas de acessarem a internet, de poderem utilizar o seu produto, o seu serviço, uma hora ou outra você vai acabar sendo contra a lei, sabe? E acaba que as pessoas são assim porque elas ficam numa bolha muito delas, assim, de não entender. O pessoal tem falado muito sobre empatia e lá. E aí tem uma diferença muito grande entre empatia e simpatia, porque simpatia você sente por pessoas que têm o mesmo background que você, que convive com você, que você conhece de alguma maneira, ou que você se identifica de alguma forma. E empatia é quando você tem essa afeição por pessoas que têm um background diferente de você, o acesso diferente de você, que você talvez não conheça, que vive num mundo completamente diferente do seu. Isso é ter empatia de verdade. Então, acho que é uma das coisas que a gente tem que exercitar no sentido total, assim, da palavra, sabe? De pensar, quando a gente pensa num aplicativo, na usabilidade das coisas, a gente tem que pensar que, sei lá, pedir um carro pelo celular, num mundo ideal do desenvolvedor, você estaria sentado num lugar só com o seu celular e pedindo lá com as duas mãos. Mas na realidade, talvez você nem seja deficiente, talvez você seja, sei lá, uma mãe que está carregando um bebê no shopping com 500 sacolas e vendo um monte de carro passar e tendo que prestar atenção em tudo e pegando o celular que é gigante com 2 dedos para pedir um carro pelo celular. Então a gente tem que cogitar quais são a maior parte dos cenários possíveis e tentar ampliar o nosso código para atender todos esses tipos de cenário. Ah, ótimo, ótimo. Pessoal, eu vou fazendo aqui perguntas, mas se vocês quiserem, em qualquer momento, pode perguntar aí, que a Carol também está olhando aqui o chat, eu também olho e passo, a gente faz, né? Responde. É isso aí. Inclusive, quem desenvolver também é interessante, se tiver algum caso para contar. Eu acho que... Não, pode falar. Mas é isso, eu fico observando, inclusive para aplicativo. É uma coisa que me irrita de infinito, assim, porque, nossa, tem aplicativos que nem quem conhece bastante mesmo no dia a dia não consegue utilizar algumas coisas, assim, não funciona, ou porque colocam os botões muito próximos, no caso a área de tocável, né, digamos assim, um muito do outro. Já aconteceu de aplicativos acontecerem isso. E eu sei que existem milhões de aparelhos, dispositivos diferentes e que realmente não dá para você ficar testando em todos eles, né? Mas, por exemplo, aplicativo, todas que tem atualização, já fico imaginando assim, pronto, qual é o aplicativo que eu vou perder agora nessa atualização, né? Porque eles escolhem, né? Total. Quem não tem Android mais novo, com o celular mais potente daquele momento, fica para trás, né? Sim, o celular pode estar lindo, maravilhoso, mas enfim. Eu já tenho vários aplicativos que eu não consigo mais utilizar no meu celular. Só porque eu não tenho Android 8 ainda. Uma droga. Ó, a Lidy está perguntando. Oi, Lidy. Lidy está perguntando aqui. Gostaria de saber referências e materiais de estudo. Tá. W3C. Então, assim, é uma ótima referência para a galera olhar. Lá tem tem validador de acessibilidade, tem cartilha de acessibilidade, tem todos os guias, assim, é uma ótima referência. De ferramenta, tem bastante extensão no Chrome.
que tem o Audits para você poder usar e ver qual é o nível de acessibilidade do seu site e as coisas que você pode melhorar nele, que ele já indica ali para você. Tem o TopTal Colorblind, que é para você testar as cores, o contraste e ver também como fica para pessoas daltônicas, que a gente tem que, né, pensar nisso também. Tem a Thalita Pagani, que ela fala muito de acessibilidade, eu acho que tem até alguns vídeos dela no YouTube falando sobre isso. O próprio Google mesmo tem uma seção de acessibilidade no link deles, então assim, é bem legal dar uma olhada. Eu acho que no mais é isso aí, mas tem bastante coisa, assim, se colocar acessibilidade na web, tem trocentos mil links, assim, de coisa. Sim, sim, bastante. Não, a Thalita é maravilhosa, assim, eu tô sempre olhando as pesquisas dela. Thalita é ótima mesmo. Apesar de eu estar o tempo... Eu recentemente, porque eu parei muito de desenvolver, digamos assim, né? Tanto para front, até o back eu ainda meio que continuo um pouquinho, mas tem muita coisa que eu comecei a fazer que é muito visual, né? Então, assim, material impresso, porque eu dou oficinas, né? Então, e aí eu recebi uma mensagem, eu estava até conversando isso no Meetup da semana passada, né? Eu recebi uma mensagem que tinham 20 pessoas com deficiência visual e que iam participar. Aí eu já fiquei, caraca, porque como é que vai ser? Porque a questão dos papéis, né? Não tem. Eu não sei nem onde é que imprime. Aí eu comecei a procurar como é que eu ia criar a dinâmica para que essas pessoas participassem, aqui não deu tempo. Mas deu tudo certo. Eu tive a ajuda lá dos universitários. Inclusive deles mesmo, assim, depois que teve, as pessoas falaram, né, como é que elas gostariam de participar das oficinas, porque muitas vezes eu acho isso bem interessante, essa questão mesmo de você conversar, né, com as pessoas. Eles falaram que essa questão de você colocar, imprimir em braille, muitas vezes não dá tempo, porque ele falou que as dinâmicas às vezes são tão rápidas, e enquanto que eles estão aqui lendo, outras pessoas já estão indo na frente, não espera, e aí fica aquele gap, né, de entendimento entre as turmas. Uhum. E eles deram várias sugestões também. E a gente acaba considerando que todas as pessoas deficientes visuais sabem braille, e não é muito uma realidade, né? Muitas delas não sabem, porque muita gente também acaba ficando deficiente visual, não nasce assim, e aí depois não quer aprender, enfim, já tem que aprender a conviver com o mundo de uma maneira diferente, e outras pessoas que não têm acesso a esse tipo de educação. Então, acaba não tendo, assim, né? Eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, em palestra. De um monte de palestra, eu nunca tinha parado para pensar. Até eu conhecer o Felipe, que foi junto com a Lívia Amorim, que é uma ótima pessoa também para referência de acessibilidade, que ela levou ele numa palestra minha, no TDC, eu acho, do ano passado. O Felipe é uma pessoa que ficou, um desenvolvedor que ficou deficiente visual, e depois de adulto, enfim. E ele foi numa palestra minha, e eu uso muito meme nas minhas palestras. Muito, muito meme, muito gif e tal. E não tinha como ele rir, sabe? Porque ele não tava enxergando o que tava lá. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, que às vezes a gente faz uma palestra cheia de imagem, a gente não descreve o que está na imagem, porque a gente supõe que todo mundo está enxergando. E aí tem vários problemas, assim, não só de deficiências visuais. Tem pessoas que têm baixa visão, tem pessoas que são mais velhas, que têm dificuldade de enxergar, tem pessoas que, sei lá, daltônico, enfim, tem vários níveis de problema nisso, né? Então, às vezes é bom a gente até conversar com essas pessoas para entender como que a gente desenvolve conteúdos melhores, como a gente programa melhor, como que a gente convive em sociedade melhor. Até eu conversando com o Felipe, ele estava me contando que às vezes as pessoas, só porque ele é deficiente visual, as pessoas vêm com tudo assim e pega no ombro dele, ele morre de susto, assim, sabe? Que a pessoa imagina que ele sabe que a pessoa está atrás.
e vem com tudo. Ele, não, tem que vir com calma, do lado, pede pra pessoa colocar a mão no seu braço, não coloca a mão nela, deixa ela colocar a mão em você, sabe? Então, assim, são coisas que a gente aprende trocando, assim, também com essas pessoas. Eu vi uma palestra dele no Afrotech, lá na Nubank, esse ano, que ele fez a palestra inteira em HTML e CSS, e a palestra e as coisas da palestra dele eram lidas por um leitor de tela. E aí ele começou a mostrar de experiências assim, de que tinha uma vaga de desenvolvedor para pessoas deficientes. Ele foi se candidatar, ele não conseguiu se candidatar porque a vaga tinha um formulário que não tinha escrito que era para ele preencher, e ele só sabia que era um espaço em branco, que ele não tinha como saber com que ele tinha que preencher aquela vaga. Uma vaga específica para pessoas deficientes. Então chega a ser, tipo, chega a ser ridículo, assim, mas é, tipo, real, porque ninguém pensa nisso, né? Não, com certeza. Isso, a gente conhece tão pouco, e eu fico sempre me perguntando, né? De tanto, eu sempre falo, né? Diversidade, 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 e de tentar atender, né? Não vou dizer todos os públicos, mas deixar as oficinas de modo mais prático e de fácil atendimento para o maior número de pessoas que estiverem participando. Né? E eu não tinha ainda conversado com ninguém. Minha irmã fala Libras, não sei se posso dizer isso, mas minha irmã fala Libras, então, assim, porque ela dá aula, ela é professora mesmo, então a rede municipal, ela partiu dela, né, isso, para poder atender 2 alunos que tinham na turma, professor de biologia, que desenha bastante, né, então tem muitos desenhos nos livros, e como é que explicava isso para os alunos. E aí ela fez uma dinâmica que foi bem interessante com eles, né? Ela pedia para os outros colegas gravarem o áudio do capítulo da próxima matéria também. Cada um explicava o que estava vendo ali de imagem, o que tinha de texto, e compartilhava com eles dois, para que eles pudessem assimilar melhor do que chegar na hora e dizer o que era aquele conteúdo. Uhum. Eu acho que isso acaba, dentro de tecnologia, refletindo um pouco um problema que a gente tem na área, que é a falta de diversidade de profissionais. Porque quando a gente não tem mulheres programando, pessoas negras programando, pessoas periféricas, pessoas deficientes programando, essas pessoas não. Quando a gente tem um padrão de homens brancos, héteros, de classe média, a gente tem um padrão de problemas que serão resolvidos só por o que essas pessoas acham importante, que é totalmente diferente do resto, né? Então, quanto mais diversidade a gente tem de profissionais também, mais diversos são os seus problemas que a gente vai resolver. Por isso que a gente precisa de tanta gente diferente, por isso que a gente precisa trocar tanto entre a gente, pensar nisso de uma ampla maneira. Assim, hoje eu tenho um podcast que agora eu caio uma ficha de, nem todo mundo ouve. Então você precisa descrever esse episódio para as pessoas que quiserem ter acesso a ele. Então, a gente precisa, dentro do que a gente consegue no dia a dia, transformar as coisas possíveis. A gente está limitando o acesso à informação, à cultura, para 45 milhões de pessoas. É muita gente que vai ficar sem essas coisas aqui, sem esse acesso para poder escolher até se vai querer acessar aquilo ou não, sabe? Uhum. Super concordo. E essa questão também quando você fala, né, acessibilidade para pessoas desenvolvedoras, né? Porque, infelizmente, ainda eu me coloco nesse bolo, tá, gente? Então, assim, a gente sempre, quando vai desenvolver algo, e não é especificamente para a web, tá? A gente pode falar aí de criar a tal da geladeira inteligente, uma TV, o Chromecast, outras coisas que estão no dia a dia das pessoas, né? Uhum. E não tem pesquisa a fundo, né? Às vezes não tem pesquisa, e quando tem pesquisa, não pesquisa a fundo. Como você falou, 45 milhões de pessoas vão ficar de fora, né? É aquela questão dos ônibus, o degrau ser muito alto, né? E você tira um monte de pessoas
que, enfim, não vou nem conseguir subir, que é bastante alto, enfim. E a gente está se tirando disso. É que a gente não acaba não pensando nisso, mas a gente está se tirando disso. Hoje, o número de idosos no Brasil é maior do que o número de crianças e adolescentes. E isso só tende a crescer. Nós vamos ficar velhos. Espero que nós possamos viver para ficar velhos. Então, assim, nós vamos ser pessoas idosas. E a gente, como idoso, não vai mais enxergar como a gente enxerga hoje. O nosso jeito de mobilidade não vai ser mais como é hoje. Então, assim, a gente está criando um mundo que vai ser inacessível para a gente. Não precisa, assim, nem ir muito longe para pensar nisso. A gente está criando um mundo que nós mesmos não vamos poder utilizar. Porque hoje a gente está, né, somos jovens, a gente tem mobilidade, a gente consegue enxergar bem e tudo mais, mas e amanhã, e daqui 10 anos, daqui 30, 40 anos, assim? Hoje a gente está ensinando pessoas desenvolvedoras, a gente está ensinando pessoas engenheiras, pessoas arquitetas a formatarem o mundo e continuarem propagando um mundo que só vai funcionar para pessoas jovens, porque não tem acessibilidade para idoso, não tem acessibilidade para mãe, para bebê, sabe? A gente precisa começar a pensar também até a gente no nosso modo de vida, que tipo de modo de vida a gente vai continuar querendo acessar a internet? Se a gente quer continuar acessando a internet, a gente precisa pensar em acessibilidade. Sim. Alguém tem perguntas para fazer? Eu estou monopolizando todas. As pessoas estão muito tímidas hoje. Imagina se fosse em vídeo, né? Aí todo mundo deve ficar com vergonha de aparecer no vídeo, né? Mas vamos falando, a gente falou de ferramentas, né? Eu já vi que tem. É isso, quando eu comecei, eu lembro que só tinha WTC, 3C. Hoje você já tem, tem uma gama enorme. Você tem a mesma coisa que tem o Material Design, né, do Google. Hoje você tem também só para acessibilidade, de várias plataformas. Então, conteúdo tem, né? Mas... Tem bastante coisa. Agora, o que você acha que está faltando, né, entre essa questão do conteúdo e as pessoas encontrarem, né? Acharem. Será que é falta de vontade, preguiça, ou o dia a dia é muito corrido, não sei, quer logo entregar o projeto, se livrar? Eu acho que depois que a gente criou, que a gente teve um UX, um UI, o desenvolvedor acaba achando que o único papel dele é fazer código. E aí a gente tem um problema de que muito dificilmente a pessoa que é UX vai entender do seu código para poder falar assim, olha, essa imagem, falta uma descrição, coloca um alt aí e faz a descrição da imagem. E também muito dificilmente você vai ter um desenvolvedor que entende da linguagem do UX, que vai falar, pô, vamos pensar esse produto para todo mundo? Será que está faltando alguma coisa? Será que a gente tem que analisar o público? Eu acho que a gente chegou num momento de tecnologia que a gente segregou tanto as profissões que as pessoas acham que elas têm que ficar dentro da caixinha delas, que só isso resolve. E que, na verdade, a gente precisa sim entender um pouco de tudo para a gente ser um desenvolvedor melhor. Eu falo que hoje eu sou uma desenvolvedora que se importa com layout, porque a minha primeira formação não é em tecnologia, é em comunicação, e era com isso que eu trabalhava. E isso me fez entender um pouco mais de layout, que hoje é o meu diferencial como desenvolvedora. Então a gente precisa expandir um pouco essas caixinhas de achar que comunicação é coisa de miçangueiro, de good vibes e tal, para poder também entender quais são os outros lados do produto e como que dentro da nossa profissão a gente pode fazer um produto melhor, um código melhor, um programa melhor, sabe? Ó, já tem coisas básicas assim que a galera não faz, né? Aí, falando nisso, a Jaqueline perguntou aqui se, no caso, acho que a gente, né, costuma fazer validações voltadas à acessibilidade com testes e afins. Se sim,
como vocês fazem? Tá. Eu faço. Já no dia a dia eu já tenho um checklist, assim, meio que de coisas na minha cabeça, e eu tenho até anotado num doczinho, assim, de coisas que eu preciso prestar atenção. Mas de ferramenta, eu uso o W3C Validator, eu uso o Audit do Google, porque geralmente é muito difícil eu pegar um projeto do zero para fazer. Geralmente você já está envolvida num projeto que está acontecendo, então para você rodar ele lá, colocar a extensão do Google do Audit, ele mostra uma nota lá que vai de 0 a 100 de acessibilidade, e aí ele mostra lá se está vermelho, se está amarelo, que é a média, e se está verde, que é ótimo. E quando você clica nele, ele já mostra quais são as coisas que você precisa alterar e melhorar no seu código, seja melhorar um contraste, colocar uma descrição, não bloquear o zoom, porque né, tem pessoas que precisam enxergar as coisas e elas vão dar zoom, esse tipo de coisa. É o que eu mais uso no meu dia a dia, assim. Tem o Chromevox também, que é bem bom, que às vezes eu uso ele. Você tem o link desse audit? Eu posso pegar aqui, peraí. Ó, Jaqueline, os meus testes, é isso, como eu não trabalho tanto com dispositivos, né, móveis, assim, é muita coisa impressa, de experiência mesmo, ali na hora. Então, eu antes eu fazia esses testes, né, com as pessoas, mas agora eu vou tentar, inclusive, ampliar isso, como eu falei, eu estava conversando antes, que eu tive 20 pessoas com deficiência visual em uma das oficinas, e fiquei louca, assim, como é que eu ia fazer essas pessoas terem uma boa sensação, né, e inclusive aprender o conteúdo. E aí agora nos próximos que eu vou desenvolver, isso tem um grupo, né, que é o grupo que eu faço parte, então a gente vai sentar e vai fazer teste com essas pessoas. E aí eu já entrei em contato com a associação, que é daqui onde eu moro em Salvador. Daqui de Salvador, que é a Associação de Cegos da Bahia, e aí conversar com os instrutores, com outros professores, como é que foi que eles fizeram, enfim. Eu acho que é uma preocupação mínima, né, que eu já deveria ter tido há muito tempo. Eu acho que essa coisa da gente conversar diretamente com o público já é um avanço, assim, mas uma coisa muito básica que a gente pode fazer no dia a dia pega uma criança, sabe? Pega uma criança que não é alfabetizada e pede para ela dar uma olhada no seu site, aí pega um primo, um irmão, um sobrinho, manda dar uma olhada no seu site, fala para essa criança aí te contar o que ela acha desse site, o que ela tá vendo. Pede para um idoso, pede para uma pessoa que é mais analfabeta digital, assim, que não tem tanto contato com a internet na sua família para mexer. Vê que se está realmente sendo exatamente essa mensagem que você está passando, que essa pessoa está captando. Eu acho que isso é um exercício já básico que ajuda bastante a gente a entender as coisas no dia a dia. Sim, sim. E uma outra que a gente está falando de acessibilidade aqui, isso eu já faço, né? Que é a questão de termos. Eu trabalho muito com pessoas de periferia, então eu não uso inglês. E sempre estou usando analogias do dia a dia deles para explicar coisas. Então, isso é um outro fator que esse eu sempre fiz, né? Para colocar. E também, assim, nas oficinas, a gente tem um espaço para que as mães possam deixar os filhos e elas participarem também, não escolher lugar que seja de difícil acesso, e assim, tanto de ônibus, carro, escadas, eu evito bastante também nesses momentos. Para quem não pode ficar muito tempo sentado, então, assim, eu preciso de puffs que eu possa deixar as pessoas mais confortáveis, né? Tem várias outras coisinhas, no meu caso, que não trabalho tanto com o dispositivo. A gente tem que até pensar, às vezes a gente coloca aquelas imagens gigantescas, super pesadas e tal. Então, assim, a maioria das pessoas tem acesso à internet pelo celular e o plano de dados dessas pessoas, né? A maioria das pessoas não tem esse plano de dados que é
super ilimitado, 4G, lá, lá, lá. Então a gente tem que pensar também que essas pessoas não vão nem conseguir ver, porque aquilo não vai conseguir carregar. A gente tem que pensar em todos os tamanhos de tela. Hoje em dia a gente tem esses celulares gigantescos, que são quase tablets aí, mas eles são os top de linha do mercado. São celulares super caros. Eles não têm eles não representam a maioria da população, principalmente quando a gente está falando num país como o Brasil, que tem uma desigualdade social absurda. Então, tem todos esses fatores, assim, que a gente precisa pensar, sabe? Eu acho que vem muita coisa de design, assim, também, que falta para pensar nisso, tipo o scroll. Tem uma galera que coloca um scroll infinito na página, ou você coloca aquela barra de rolagem que você só vai conseguir se você usar a parte de touch do notebook. Então, é o mínimo, assim, de pensar de mouse, de pensar de rolagem, como que a gente faz, desenvolve essas ferramentas para ser acessível para todo mundo. Tem eu até anotei aqui umas dicas legais, principalmente para pessoas que são desenvolvedoras, da gente começar a pensar, e que são os erros que eu vejo que são mais comuns, assim, para dev. Então, o primeiro é que a galera se apega muito nas cores de errado e certo. Então, tipo, confirmar é verde, o cancelar é vermelho. Mas nem todo mundo enxerga vermelho e verde. Então, a gente precisa pensar em outras ferramentas de validação desse cancelar, desse correto, de validação de tudo isso. A gente precisa pensar em outras maneiras além das cores. Tem pessoas que não enxergam essas cores. Bloquear o zoom, então acho que depois que a gente teve um pouco dessa parte de internet, de design responsivo e tudo mais, a gente teve muito usar aquele máximo scale 1.0 e tal, e usar isso acaba bloqueando o zoom, e aí tem pessoas que precisam do zoom, que têm baixa visão, ou pessoas idosas, e elas precisam do zoom para poder enxergar, elas vão dar zoom naquilo, então é importante a gente não bloquear isso para elas. Usar o Alt, que assim, parece mínimo, parece bobo, mas muita gente não usa, que é para a gente começar a descrever imagens, no caso de a gente usar aquela tag que é o IMG. Se usar a SVG, a gente usa a tag title e a desk de descrição para a gente poder descrever essas imagens e não só colocar assim, foto de uma mulher. Eu fico pensando assim, fecha o olho e fala foto de uma mulher. Putz, para mim pode ser uma mulher totalmente diferente do que é para você. Então, se tem uma mulher morena, de óculos, com batom vermelho, com cachecol rosa, é isso que a gente tem que falar. Porque a pessoa está desenhando aquela imagem na mente dela. Não adianta falar só que é uma mulher, porque não fala muita coisa. Precisa fazer sentido. Você precisa, na sua descrição, ver o que está na imagem. Subtítulo e legenda em vídeo. Então, às vezes a gente faz essas landing pages que tem vídeos promocionais ou coloca vídeo institucional, enfim. A gente precisa que esses vídeos tenham legenda e que tenham um subtítulo falando sobre esse vídeo. Tomar cuidado com o scroll, que eu já falei um pouco disso, sobre essa rolagem de página. Pensar no tamanho das imagens também e quão pesadas vão ser essas imagens, principalmente para ser acessível para pessoas que têm uma internet com menor qualidade e quantidade de dados. Pensar no tipo de navegador também, a gente acaba às vezes programando as coisas para funcionarem só no Chrome ou só no Firefox. Eu já vi coisas que funcionam só no Safari e tipo, todo mundo tem Mac? Porque assim, tá 10 mil reais no Mac, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar também. O Netflix, inclusive, faz isso. As coisas, você só consegue ver as coisas em Full HD no Safari. Porque, sei lá, aparentemente todo mundo tem Mac pro Netflix. Aquelas imagens caption que a gente coloca para verificação de segurança. Como é que uma pessoa deficiente visual vai fazer uma verificação de segurança identificando quais são os sinais vermelhos que aparecem nas fotos do Google se ela não enxerga? Então, assim, a gente precisa pensar em outros meios de validação de segurança que sejam acessíveis para essas pessoas e descrever os botões e os formulários, porque também às vezes a gente esquece de descrever botão, de descrever formulário, e aí a pessoa não tem como comprar, não tem como entrar em contato, enviar um e-mail, saber mais sobre o
seu produto, enfim. Essas são, tipo, as coisas que eu acho que são as que mais acontecem e as que eu mais pego por aí, assim, que são coisas básicas que a gente, prestando atenção, a gente já consegue desenvolver melhor e para mais pessoas. Maravilha. Carol, você conhece cursos que, para assim, quem está assistindo, quem está começando, ou então quem quer estudar mais sobre isso? Algum curso que tenha específico, enfim, as Putz, pessoas. eu não sei recomendar nenhum curso muito específico sobre acessibilidade na web. Tudo que eu sei até hoje é porque realmente tem muito conteúdo gratuito na internet. A W3C assim, é absurdo de coisas que são sempre atualizadas lá e os materiais são muito bons, assim. Mas eu tenho, acho que, tipo, 3 referências de pessoas que eu sigo no Twitter que são muito boas, assim, de acessibilidade. E sempre que eu tenho alguma dúvida ou que eu quero validar alguma coisa, eu já levo direto para elas. Que é a Thalita Pagani, eu já falei dela aqui no começo da live. O Lucas Silva e a Lívia Amorim, que elas são as 3 pessoas para mim que são referências de acessibilidade. O que eu preciso, o que eu tenho de dúvidas, eu acabo levando para elas, que elas sempre têm coisas para indicar, tem textos no Medium, e conseguem ajudar, assim, tirar as dúvidas do dia a dia. Maravilha. Gente, nós estamos chegando ao final, então quem tiver dúvidas, essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o momento para enviar. Vamos falar do futuro, então, assim, desses dispositivos, né? Eu vejo cada vez mais exclusão. Eu sempre estou olhando, né, de tanto de produto quanto de aplicativo, enfim, vou falando, né, de tudo. Eu fico vendo que cada vez mais essa pauta de acessibilidade aí, e aí, como a gente falou, né, pessoas idosas, pessoas com dificuldade de se locomover, pessoas com deficiência visual, auditiva, essa questão também do alfabeto digital, cada vez mais a gente fica usando palavras em inglês, cada vez mais termos técnicos, e ao longo dos anos eu não vi tantas melhorias, assim, você tem essa visão pessimista, ou você acha que, não sei, em algum momento as pessoas vão ter um pouquinho mais, né, de cuidado? Eu infelizmente tenho essa visão pessimista. Mas eu ainda acho que isso é um problema das pessoas que trabalham na área. A gente tem pessoas muito padrão e muito privilegiadas programando, e pessoas assim não conhecem outros tipos de mundo, não conhecem a visão do mundo da maioria das pessoas, e por isso a gente não consegue resolver esses tipos de problema. Eu tenho bastante interesse por tecnologias do futuro, então esses internet das coisas, inteligência artificial e tal. E eu tava conversando sobre isso até com meu namorado um dia desses, e meu namorado é negro. E ele tava me contando um negócio que eu, tipo, nunca nem tinha reparado, assim, que esses carros autônomos, eles estão num grande dilema social e ético aí, que é essa história de se tiver uma pessoa para atropelar, ele atropela a pessoa, se tiver um acidente para acontecer, ele atropela uma pessoa ou ele salva o passageiro que está dentro do carro, e que eles já fizeram vários testes de que se for uma pessoa branca, ele vai matar a pessoa e vai salvar o passageiro, mas se for uma pessoa negra, ele vai atropelar a pessoa negra. E aí tem tipo, sei lá, a gente demorou para fazer aquele negócio que a gente coloca a mão para secar, assim, que tem no shopping, um negócio que identifique mãos de pessoas negras, sabe? Então eu acho que é um problema muito absurdo ainda da área. A minha visão ainda é muito pessimista sobre o futuro de acessibilidade. A minha visão ainda é pessimista por conta da gente não ter pessoas diferentes na nossa área trabalhando. A maioria ainda são homens heterossexuais de classe média. Então eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar as pessoas que fazem essas coisas, muito dificilmente essas coisas vão ser mudadas, a não ser que vire uma demanda de mercado, mas também acaba sendo o mesmo público, então vira meio que isso. Sim.
Olha, você está falando que na Lura tem 3 cursos voltados para acessibilidade também. É verdade, na Lura tem curso de acessibilidade. É, e o bom da Lura é que sai mais barato, né? É? Eu também nunca fiz cursos, né? Eu sempre procurei todos esses materiais que estão disponíveis online, ler livro e conversar com quem desenvolve. Assim, que é a melhor maneira. Por exemplo, a Thalita tem várias pesquisas que ela libera, às vezes, para... Enfim, deixa público para as pessoas conhecerem como é que foi o processo, né? Como foi essa conversa e desenvolvimento junto e apresentação. Então, é muito bom também. Uhum. E aí, voltando a essa questão, né, do pessimismo, eu também corroboro, assim, contigo, assim, acho que quanto mais a gente tiver pessoas que não têm empatia nenhuma, né, e estão desenvolvendo, não vai ter mudanças. Então, até hoje, eu não sei se... Eu me pergunto muito, né, tipo, até hoje a vassoura é feita da mesma forma como foi feita quando ela foi criada. E a vassoura, ela foi feita pensada nas mulheres de baixa estatura, né? Então, eu tenho amigas que têm 1,80 m, ou então amigos também que vão morar sozinho e tem que fazer uma gambiarra na vassoura para que eles não fiquem com dor na coluna. Exato. Porque não existe vassoura fora do padrão, digamos assim, tá, sabe? Sim. Séculos aí, nem sei quanto tempo que a vassoura deve ter. Inclusive tem uma pesquisa da Joy Bolawami, que é dessa que você falou, né? De colocar a mão para lavar e não sair o sabonete, não sair nem para secar, não secava, porque não reconhece, né, o tom da pele. Então é muito bom a gente começar a pensar isso agora. Gente, acho que quem estiver assistindo e depois assistir também, já foi gravado esse vídeo, tem que começar a pensar, né, nessas coisas. Tá, Cleiton. Carol já colocou aqui. Mas, deixa eu colocar o da Joy também. Aqui no Brasil, além dela, a Joy, ela criou uma Liga do Algoritmo da Justiça. Liga da Justiça do Algoritmo. Que é justamente para falar dessa questão da inteligência artificial, né? Quem está desenvolvendo isso? Legal, nossa. Eu vou pegar aqui o Twitter desse pessoal e colocar o perfil deles, porque eu acho mais fácil de achar. Lá eles têm todos os dados. E aí fica mais fácil. Ela é do MIT, a Joy. Deixa eu ver se eu acho aqui E tem um site dela mesmo, mas tem... É AJL, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque eu falei o tempo todo Lívia Amorim. Eu tô com Lívia Amorim na cabeça, Lívia Gavos. Lívia Gavos. Aí tem os 3 perfis, que é mais fácil anunciar. Deixa eu ver aqui. E aí, nesse link que eu vou passar aqui, tem o outro projeto dela, né, da Justiça. Muito bacana. Bom, eu acho que é isso, gente. A gente vai começar a entrar em vários outros detalhes, né? Enfim, vai sempre ficar parando nessa questão da gente começar a prestar, ter um pouco mais de empatia, testar, conversar, principalmente antes de desenvolver. Eu acho que se a gente parasse mais tempo planejando, né, antes de meter a mão na massa, acho que já seria bem melhor. E eu acho que, assim, pesquisar de verdade. A gente precisa, quando a gente falar de desenvolvimento, a gente precisa trazer dados para a mesa. A gente está na era aí da ciência de dados, de usar dados para tudo quanto é coisa. Então, para programar, a gente precisa trazer dados de verdade. Quando alguém falar que tem poucas pessoas com deficiência, você joga lá o último IBGE, que tem 45 milhões só aqui no Brasil, e aí a gente começa a conversar de um jeito diferente. Então, vamos começar a trazer dados para a mesa dos nossos públicos, de quem a gente está perdendo, do que a gente está fazendo com que essas pessoas não tenham acesso à informação, do que a gente está tirando dessa galera. Acho que quando a gente coloca os dados na mesa,
a conversa pode ficar um pouco diferente também. Maravilha, Carol, adorei. Muito bom. Acho que a Jaqueline também falou que foi bem enriquecedor. Foi, gente, foi muito bacana o papo hoje. Carol, muito obrigada por aceitar o convite e ter gostado com a gente. Para todo mundo que está assistindo também, obrigada. E é isso, continuem. Talvez amanhã tem um meetup com a Fernanda Bernardo, que eu não sei se a gente vai manter, porque tem gente reclamando que é véspera de feriado. Pô, mas aí é que é maravilha, né? Eu também achava, né? Mas vamos ver. A Fernanda Bernardo não dá para perder, ela é ótima. Ela é muito boa. Inclusive, a Fernanda ela tem um projeto da diabetes mais doce, né? Que é ela contando do próprio caso da vida dela. Mas não, ela não vai falar sobre isso amanhã. Amanhã ela vai falar sobre palestras. Show. De como você dá palestras. E é isso, gente. Os vídeos dos meetups da Impulso ficam todos gravados lá no YouTube. Eu não vou lembrar o canal agora. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Mas acho que se vocês colocarem Impulso no YouTube vai ter. Acho que deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Impulso.link/YouTube. Acho. E aí, quem chegou depois, porque teve gente que chegou depois, a Carol já tinha começado a falar. Assiste lá o início. Ai, Carol, deixa também teus contatos aqui, o Medium, o Twitter, para quem quiser trocar ideia contigo. Eu sou Carol Code em todas as redes sociais que existem. Twitter, Instagram, GitHub, todos esses lugares. Se quiser, minha DM é aberta lá no Twitter, pode me mandar mensagem no Instagram. Se precisar de material, me manda, que pode mandar mensagem que eu mando o link, tudo que eu tiver eu mando também. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada novamente, Carol. Obrigada a todo mundo. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.